O PCP apresentou este requerimento, eu julgo que terá sido apresentado na altura da sua discussão e votação. Ficou pendente nesta comissão por se considerar que deveriam ser tomadas as diligências necessárias na Comissão de Educação, Ciência e Cultura, juntamente das restantes entidades envolvidas, nomeadamente o Sr. Secretário de Estado da Cultura e as empresas Parvalorem e Parups. No entendimento do PCP e ao que resulta desta votação, do entendimento desta comissão, não ficou tudo esclarecido naquela Comissão de Educação, Ciência e Cultura. Da parte do PCP estamos inteiramente de acordo com essa conclusão, até porque subsistem várias dúvidas e eu, para terminar, tendo em conta que o tempo é muito curto, deixo apenas algumas delas para já em cima da mesa. A primeira é porque é que o Governo não faculta aos deputados da Assembleia da República o contrato que foi firmado com a Leiloeira Christie's, tendo em conta que os deputados têm acesso a todos os atos administrativos, não há nota de que esteja protegido por segredo de Estado, não passou pela Comissão de Segredo de Estado e, portanto, os deputados têm acesso a esse documento nos termos da lei e não se compreende que o Governo responda aos deputados dizendo que não pode porque assinou uma cláusula de confidencialidade comercial e se o Governo alguma vez assinasse uma cláusula que o impedia de cumprir as suas responsabilidades perante a Assembleia da República, no nosso entendimento, isso mesmo seria alvo de censura da nossa parte. Outras dúvidas também ainda subsistem, Sra. Secretária de Estado, Srs. Deputados. Ficou já claro que há um despacho que é ilegal por parte da Secretaria de Estado da Cultura, mas a Parvalorem e a Parups tentaram alijar as suas responsabilidades perante as ilegalidades cometidas e disseram mesmo, não, isso, o que é ilegal é o despacho do Secretário de Estado e não a exportação e a expedição das obras. Disseram na Comissão de Educação, Ciência e Cultura. E, Sra. Secretária de Estado, a Parvalorem e a Parups, nos termos da carta que a DGPC enviou e deu conhecimento aos deputados, eu peço a sua compreensão, porque esta primeira intervenção é apenas para contextualizar o requerimento. Terá a oportunidade de colocar questões. Disseram aqui que não tinham cometido nenhuma ilegalidade, mas nós temos a carta da DGPC em que informa os deputados dizendo que a Parvalorem e a Parups foram notificadas da necessidade de comunicar o paradeiro exato das obras a quando do pedido de autorização para exportação. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente. Sra. Secretária de Estado, a questão aqui não é aquela que tem tentado recorrentemente colocar em cima da mesa, aliás, como o PSD e o CDS. O que está aqui em causa não é se o melhor para o interesse público é vender ou não vender as obras. Os grupos parlamentares não são técnicos de arte para determinar qual o valor que essas obras podem deixar em Portugal, quer do ponto de vista artístico, quer do ponto de vista económico. A questão aqui é que, em qualquer dos cenários, vender ou não vender, a lei tem que se cumprir, Sra. Secretária de Estado. O que interessa, a questão aqui fundamental é que o Governo não cumpriu a lei. O Governo, que deveria ser o guardião também das leis e do cumprimento das leis da República, é o principal infrator. Neste caso, foi o Governo que foi à Caixa Forte da Caixa Geral de Depósitos roubar as obras para fazer um frete aos grupos económicos. Ó, Sra. Secretária de Estado, não teve essa preocupação de gastar milhões de euros do erário público e dos portugueses, quando foi para comprar as obras por mais de 15 milhões de euros, para limpar o balanço do BPN para o vender ao BIC. Nessa altura já não havia esse problema. Então agora vem-nos dizer, agora que as obras já estão adquiridas, que o Estado já gastou o dinheiro, vem-nos dizer que os portugueses não compreenderiam que o Estado gastasse este dinheiro em obras. Mas na altura em que gastou o dinheiro de facto, no dia 12 de março de 2012, de acordo com as informações que o Governo prestou ao grupo parlamentar do PCP, no dia 12 de março de 2012, quando gastou 14 milhões de euros nestas obras, nestas não, apenas numa parte, em 17 destas obras, aí não havia problema nenhum. E até diz porque é que o gastou. Gastou porque o BIC não queria comprar o BPN se estas obras continuassem no BPN. Aí já não havia problema. Aí o Estado era mãos largas, vamos limpar as contas dos criminosos do BPN para entregar isto ao BIC, porque o BIC não quer lá estas obras. E aí já não havia problema em gastar dinheiro do erário público. Ó, Sr. Secretário de Estado, também não diga que está a fazer isto tudo por causa dos 35 milhões, porque ao mesmo tempo, ainda o ano passado, deu mais de 1.000 milhões de benefícios fiscais aos grandes grupos económicos. Portanto, também não nos atire areia para os olhos. E, Sr. Secretário de Estado, voltando à questão fundamental, cumprir a lei, independentemente do que possa considerar se é um ótimo negócio, um maravilhoso negócio, pode achar isso. Da nossa parte, temos dúvidas.
E acho que as dúvidas são legítimas, Sra. Secretária de Estado. Porque há portugueses, muitos portugueses, que se questionam sobre o valor que estas obras poderiam também deixar em Portugal. Podendo até vir a ser vendidas no futuro. Porquê é que as escondem? Porquê é que não as mostram? Porquê é que não dizem como é que foi redigido o contrato? A Sra. Secretária de Estado diz que a Christie's não autorizou a que o Estado português cumprisse a lei portuguesa. A Christie's não autoriza que a Sra. Secretária de Estado entregue aos deputados da República um documento em que o Estado português está envolvido. Então, e o seu governo assinou um contrato que não lhe permite cumprir a lei? Esse contrato é nulo, Sra. Secretária de Estado. Esse contrato é nulo. Se a Sra. Secretária de Estado ou alguém em seu nome, a par ipso ou a par valorem, assina um contrato ilegal, esse contrato tem cláusulas que anulam o contrato, como é evidente. Ou então o Governo é responsável por assumir compromissos que não pode cumprir, de acordo com a lei da República Portuguesa. Porque aqui a Sra. Secretária de Estado, com ou sem autorização da Christie's, tem que entregar os documentos em que o Estado português é parte. E neste caso o Estado português é parte. E a Sra. Secretária de Estado não pode confundir a confidencialidade comercial, que é um compromisso que pode assumir com a Christie's à vontade, com o escrutínio democrático do funcionamento do Estado. Porque os deputados da República têm o dever, não é o direito, Sra. Secretária de Estado. Nós temos o dever de saber o que é que o Governo anda a fazer para podermos escrutinar o vosso trabalho. E o Governo está a blindar esse trabalho aos deputados, a pretexto de um argumento de confidencialidade comercial. A Sra. Secretária de Estado terá dito que tem informações de que os tribunais não vão impedir a venda destas obras. É só para clarificar. É que pareceu-nos que a Sra. Secretária de Estado terá dito há pouco: temos informações de que nada vai acontecer nesse sentido. Tem informações como, Sra. Secretária de Estado? Como é que tem informações de que os tribunais vão decidir? Isso também é, no mínimo, sugestivo de informações muito estranhas e muito estranhas ao funcionamento da democracia portuguesa. Portanto, Sra. Secretária de Estado, 17 obras, só 17 destas obras são 85. 17 delas o Estado português comprou por mais de 14 milhões de euros para limpar o balanço do BPN, para o entregar ao BIC. Está aqui escrito. Foi aquilo que o seu Governo diz. O BIC não queria estas obras no balanço. Nos termos da proposta do BIC, o Governo teve que proceder às operações contabilísticas no dia 12 de março de 2012, pelo montante de... Sr. Deputado, quer ler? A aquisição das 13 obras do Amiró pela Parups ocorreu no dia 12 de março de 2012 pelo montante de 13.815. Qual é a dúvida? Portanto, Sra. Secretária de Estado, quando foi para limpar esse passivo, o dinheiro do Estado já não importava, gastava-se à vontade. Agora vem dizer que tem que as vender. Pedi para concluir, Sr. Deputado. Eu tentava. Para concluir, Sr. Presidente, aproveito só para colocar mais uma questão, que é: porquê é que a Parvalora e a Parups, que funcionam na tutela da sua Secretaria de Estado, não respeitaram a DGPC, quando a DGPC as informou, de acordo com a DGPC por escrito, a Direção-Geral do Património Cultural diz que informou a Parvalora e a Parups por escrito da obrigatoriedade legal de comunicar o paradeiro das obras a quando do pedido de autorização para expedição ou exportação permanente. Ora, de acordo com a DGPC, depois de feita essa informação, a Parvalora e a Parups nunca mais contactaram a DGPC. Como quem me diz: já percebemos que fizemos a geneira, vamos manter isto escondido, tentar vender isto sem que ninguém dê por nada e não perguntamos mais nada à DGPC, porque já sabemos que eles vão dizer que não. Sra. Secretária de Estado, isso é comportamento típico de quem engana a lei e não é comportamento típico de quem deve fazer cumprir a lei. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Secretária. Eu, antes só de colocar as questões à Sra. Secretária de Estado, gostava de clarificar aqui o processo, que é para termos uma ideia. Há um total de 85 obras que estão colocadas, de acordo com um contrato que ninguém conhece, para leilão, algures em Londres, feito nas costas dos portugueses. 17 dessas obras, Sra. Deputada Nilza de Sena, para saber do que fala, 17 dessas obras foram adquiridas de forma diferente. 17 dessas obras foram, em 2009, entregues ao BPN, e nessa altura, num negócio ruinoso, para liquidar uma dívida de dois senhores tinham uma dívida de mais de 21 milhões de euros ao BPN. Não pagaram essa dívida e o BPN já público, e aí com responsabilidades sabemos todos de quem, o BPN já público perdoou uma dívida de 21 milhões a dois senhores
a 2 particulares, por a entrega de 17 obras, uma parte, portanto, da coleção de que estamos a falar, 17 obras de Miró. Mais tarde, já em 2012, portanto, já com o seu governo, essas obras, estando no balanço do BPN, porque tinham sido entregues em dação de crédito, estando no balanço do BPN, e querendo o governo fazer a promoção ao BIC e de entregar-lhe o BPN, o governo PSD, entregar o BPN em saldos ao BIC, e o BIC disse assim: nós não queremos esse banco com essas obras no balanço. E o Estado comprou-as por 13 milhões de euros, 14 milhões de euros, para ser mais exato. Portanto, Sra. Secretária de Estado, quando passa do BPN para a Parups é no dia 12 de março de 2012 e há uma operação, uma transação financeira correspondente. Portanto, Sra. Secretária de Estado, apenas para também deixar claro, para não haver esta confusão. Portanto, o Governo aqui cometeu várias atrocidades no nosso entendimento. Quer o desconto feito aos devedores que deviam 21 milhões de euros, entregam 17 obras Miró e a dívida desaparece, quer depois para limpar as obras do balanço do BPN para as entregar ao BIC. Portanto, é um conjunto ruinoso de negócios e aí o Governo, nem o anterior nem este, tiveram em conta, em momento algum, as preocupações dos portugueses que agora justificam a venda das obras nas costas dos próprios portugueses. Portanto, Sra. Secretária de Estado, para terminar, o contrato e essa ideia de que as empresas públicas podem fazer o que lhes apetecer porque não são o Estado. Senhora Secretária de Estado, a senhora tutela politicamente e administrativamente aquelas duas empresas. Aquelas duas empresas comunicam-lhe a si os seus relatórios e contas, as suas decisões do Conselho de Administração e estão na sua tutela direta. Portanto, a senhora Secretária de Estado é também responsável pelos atos administrativos, financeiros, enfim, todos aqueles que sejam tomados por aquelas empresas. Não pode vir aqui dizer, mas aquilo são empresas públicas e, portanto, a lei não se aplica. A lei do Estado não se aplica, porque mal estaríamos nós quando a lei da República não se aplicasse às entidades públicas empresariais ou às SAs públicas, porque a partir daí todos os governos, para não prestarem contas à Assembleia da República, faziam empresas públicas para tudo e mais alguma coisa, e a partir daí a Assembleia da República não podia perguntar nada, porque o governo dizia, olha, isto não é comigo, é com a Carris, olha, isto não é comigo, isso é com a RTP, olha, isto não é comigo, é com a Parups. Portanto, Senhora Secretária de Estado, as empresas públicas inscrevem-se inclusivamente no quadro da lei, tal como as restantes dependências do Estado, e, portanto, o Estado, através daquelas empresas, assinou um contrato. E esse contrato tem que ser conhecido nos termos da lei. Tem que ser conhecido, atenção, não estamos a dizer que tem que ir parar à comunicação social, Senhora Secretária de Estado. Estamos a dizer que tem que ser dado a conhecer aos membros eleitos da Assembleia da República que têm como dever fiscalizar aquilo que o seu governo faz. E se o seu governo não nos permite fiscalizar, está claramente a incumprir a lei da República. Muito obrigado, Sr. Presidente.